Olá, tá no ar o seu podcast de Cara com Envelhecimento, o seu podcast semanal sobre envelhecimento humano. Hoje, o nosso tema já começa como uma pergunta, abrindo para essa câmera geral aqui, olha só. Velho transa, faz sexo, tem desejo, tem libido? Vamos tentar entender isso com os nossos especialistas, com a psicóloga Samantha Cittarte e o nosso médico geriatra Newton Terra. Bem-vindos, pessoal. Terra, transar. Explica pra gente esse termo aí, porque tem muita gente que acha que velho não tem mais interesse nisso. Uhum. Porque eu já senti o Felipe com dedos pra falar velho transa. Senti aí um tabu no ar. Uma dificuldade até de falar aqui. Sinceramente, fiquei constrangido um pouquinho. Eu fiquei com vergonha do Terra, vou falar a verdade. Bom, antes de mais nada, satisfação em vê-los novamente, Samantha, Felipe. Mais um programa com um tema da maior importância, cercado de mitos, de tabus, de preconceitos, que é a sexualidade. Respondendo à pergunta, sim, velho transa, sim, e deve transar. Eu acho que é importante num programa como esse, Felipe, assim, é muito fácil dizer, então, quando a gente transa, na realidade, é sinônimo de relação sexual. O ato sexual propriamente dito. E sim, claro que sim, idoso transa, a idosa transa. Mas a gente não pode, vamos dizer assim, ficar restrito simplesmente ao ato sexual quando se fala de sexualidade no envelhecimento. Então, eu gostaria de ampliar esse conceito, ainda que eu te diga que é sinônimo de relação sexual, do ato sexual, que a sexualidade durante o processo de envelhecimento é a expressão da sexualidade e o ato sexual é um componente da sexualidade. Uau. Não é sinônimo. E isso é uma coisa cercada de preconceitos e é muito difícil, às vezes, até o próprio idoso explicitar, verbalizar num consultório médico, porque isso tem relações com cultura, com religião, com nível de escolaridade, enfim. Então, eu gostaria de dizer, sim, transa, mas nós não vamos falar só de transa, só do ato sexual. E claro que depois a gente vai conversar sobre a necessidade do velho transando, do ato de ter uma ereção suficiente para que a relação seja prazerosa. Mas eu queria expandir dizendo que sexualidade é bem mais do que isso. O idoso é um ser sexuado desde o nascimento até a sua morte. E, claro, eu não estou restringindo somente a genitália, porque existem outras maneiras de demonstrar sua intimidade. Isso vale olhares, perfumes, roupas, toques, beijos, carícias. E é assim que o idoso expressa a sua sexualidade. A sua vontade, Samantha. E a libido? Tá. Bom, a libido é um instinto, né? Então, e isso depende muito do nosso estado emocional, né? Então, se eu tô, né, libido, teu desejo, a tua pulsão, tal, tá direcionada num momento da vida, por exemplo, eu tô fazendo um curso. Falem aí um curso. Um curso eu tô fazendo de corte e costura. De corte e costura e eu tô assim, coloquei toda a minha libido naquele curso que vai me projetar para ser uma projetista, uma modista. E então eu tô assim, eu tô direcionando a minha pulsão naquela atividade. Então, às vezes, neste momento, eu vou estar com menos vontade de transar, né? E isso em qualquer idade? Não, isso em qualquer idade, Então, a gente só tá assim para falar que tá deslocado. O teu desejo, né? O teu foco é para outra coisa neste momento. E tá tudo bem. E isso depois volta. Por isso que tem a ver com o estado emocional também. Tem aquela máxima entre os casais, né? Que, eu tô com problemas lá da empresa, né? Não consigo fazer sexo agora, tal. Eu tô cansada, tenho uma reunião amanhã, tal. Isso é verdade. Então, não, tá ali
tá com um problema ou tá com uma dificuldade fora e não consegue tá pleno nessa atividade. Então, você quer dizer que, por exemplo, por vários condicionantes, o idoso pode chegar na fase de 70, por exemplo, passando por tantas questões na vida, de ter que lidar com solidão, aposentadoria, reestruturar a vida, daqui a pouco pode não dar tempo de ele pensar nesse sexo, nessa vontade, não tem espaço para isso, de repente? Tá bem, não dá para generalizar, cada um vai ter o seu processo, né? Se é uma pessoa com mais libido, né, que gosta mais de transar, que sempre teve uma vida superativa, tal, é um tipo de idoso, né? Vai ser de uma forma. O outro, assim, não, tá mais pela parceira, né? Tem outros, né? Um jantar romântico, é outra pegada. Então, assim, tem que ver, analisar caso a caso. O flerte, por exemplo, né, Terra? Tu pode manifestar sexualidade e desejo pelo flerte, pelo romance. Pelo olhar. O olhar. A roupa, o perfume, já demonstra que eu sou um ser sexuado. Descontado aqueles aspectos já comentados de religião, de cultura, de educação e até de escolaridade, a libido diminui com o envelhecimento, ok? Independente de se fazer, não é uma situação como a Samantha disse, mais romântica, ou então tu que colocasse, Sim. um indivíduo mais estressado, está trabalhando, não vai pensar. Mas fisiologicamente, com o envelhecimento, existe uma diminuição do desejo. Vejam bem, diminuição não quer dizer suspensão ou eliminação. Diminui, mas não cessa. E isso vale também para a relação sexual. Diminui, mas não cessa. Ainda que haja uma diminuição até no intervalo entre as relações sexuais das pessoas mais idosas. Aliás, isso também é difícil de responder, é subjetivo, Felipe, porque não existe um grau de normalidade. Exato. Quem determina é o casal. Exato. O grau de normalidade é se eles fizerem relação sexual uma vez por semana, é uma vez por semana. Se eles decidirem que são 3 vezes por dia, não tem nada de anormalidade. Isso, vamos dizer assim, é acordado entre os parceiros, ok? Em qualquer fase da vida, mas nós estamos falando agora, pelo menos do ponto de vista cronológico, de pessoas acima de 60 anos, os idosos, ok? Bom, uma coisa também que tem que ser comentada no programa que está tocando nesse assunto, é que existem aquelas fases, né? Tu dissesse assim, os olhares, o perfume, e que pode evoluir para o ato sexual propriamente dito. Então, e o ato sexual também, em função de algumas modificações morfológicas da genitália masculina e feminina, também interfere. Isso que eu ia falar, a questão, por exemplo, do homem, né, da ereção durar menos, Isso. a mulher ela ter menos ali a fluidez, né? Qual é a palavra secura correta? vaginal. Isso, secura vaginal. Tem a secura vaginal. Exato. São alterações que ocorrem com o envelhecimento e que são tratáveis. O homem, isso é importante que se diga, às vezes, quando a pessoa é mais jovem, só o estímulo, por exemplo, visual ou psicológico é suficiente para que ele tenha uma ereção suficiente para que tenha penetração, para que o ato sexual seja prazeroso, ok? Isso para o ego masculino é muito importante, para a mulher não é tanto, mas para o ego masculino, sim. Tem uma ereção suficiente para que possa ter a penetração. Enfim, então, essa fase de excitação, que pode ser visual, como eu disse, na velhice é diferente. E a companheira é bom que saiba que ela tem que colaborar. Então, o toque físico é importantíssimo para ajudar o seu companheiro a ter uma ereção suficiente. Eita, Samantha. Nossa senhora, esse Eu já negócio ia de te perguntar. colaborar, e eu já tava assim... Que vai dar polêmica. responsabilidade. Como tá jogando a responsabilidade na mulher? Mas vamos lá. Acho que tem a questão da mulher, né? Dos dois, né? Porque como a secura vaginal, como o problema da ereção e tal. Mas a gente está falando de uma questão puxando para o psicológico. Se você não tiver seguro com a sua autoestima, tudo vai ser um problema, né? Então, se você for procurar o corpo que você tinha, né,
é porque isso vai se transformando, não tem como, né? O teu corpo quando você tem lá 18 anos é quando depois que você tem filho, pode ser outro. Então, né, a gente tem várias transformações, né, ao longo. Então, você começar a aceitar que às vezes a tua pele vai perdendo um pouco de elasticidade, né? Como que é que vai... Não é o vício, é elasticidade mesmo, né? Então, eu tenho umas questões, né? Olha, meu peito não é como era antes. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. Se a pessoa tá com isso em dia e se tem um parceiro que tá legal, né? Nessa parceria sexual, bacana. Agora, se a pessoa não tá bem fazer por fazer, vai ser uma nhaca, né? Você sabe que eu fui ver, a gente estava falando dessa pauta, né? Quando eu fiquei sabendo do título, Velho Transa, né? Como eu falei com Terra, falei, eu vou pesquisar, eu vou colocar na internet. E eu taquei na internet, Velho Transa, e veio só questões muito, assim, velho com novinha. É bem de sexo explícito. Vê a parte sexual mesmo. Do fetiche. O fetiche, isso que me falta a palavra. E daí você vê como isso tá com preconceito, né? Então, quer dizer, não é um velho e uma velha, vamos falar. Não, tem que ser a velha com o novinho e o velho com a novinha. Isso é aceitável? Que loucura, né? Não, eu entrei na internet, gente, eu faço pesquisa, né? Isso alimenta muito também essas próprias pornografias também, mas olha só, eu queria dizer que se depender da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, os idosos transam, olha só. Pessoas com 60 anos ou mais têm, em média, uma relação sexual por semana, segundo a Universidade de Michigan. E, além disso, olha só, 46% dos entrevistados de 65 a 70 anos afirmaram ser sexualmente ativos. Mais do que a gente imagina. Então, de tirar o idoso desse local, você não é pra isso. Deixa de pouca vergonha, Terra. Que isso? Olha, de todos os preconceitos que eu conheço, esse é o mais cruel. Tornar o idoso assexuado. Os filhos tornaram os pais assexuados, os netos transformaram seus avós em seres assexuados, a sociedade o tornou o idoso assexuado. Aí a pesquisa essa que tu está mostrando, acima de 60 anos e já septuagenários também. Sim. Isso é saudável. Tem vários estudos mostrando que as pessoas que se mantêm sexualmente ativas e ainda com forte afetividade duram mais e melhor. Até a qualidade de vida, libera, né? Como é? Até pelos próprios hormônios que a relação sexual libera. Eu tava vendo na internet, pesquisando ali, libera ali, ó, a endorfina, a ocitocina, Sim. que ajuda, inclusive, a acabar com dores de cabeça, no corpo. Mas eu vou falar uma coisa, olha só. A gente tem as idosas aí em grupos que eu conheço, que eu já atendi, que eu frequento, enfim. Tem uma queixa que elas até têm, mas não tem parceria. Não tem parceria. Não tem... Namorados? Elas não tem querem namorado, transar, querem elas se relacionar, mas não tem gente. Hoje já mudou um pouco, assim, né? Essas festas. A gente teve até um caso numa ILPI que fizeram festa com gogoboy e tal, não sei o quê. E, pá, isso é super saudável, por que não? Né? Então, tem outras... Mas você acha que o homem idoso, ele coloca a mulher idosa nessa condição, assim, não posso fazer isso com ela? Por exemplo, a idosa não pode fazer o sexo oral. Que horror. A idosa, isso a gente vê em casais novos, isso aí não é uma questão de idade, né? Então, mas o problema, eu acho, o que chega muito mais para mim é a parceria. Então, às vezes, tem esse desejo
Mas tem alguns receios, né? Complicado. Nesses grupos, assim, de idosos, tem mais idosas do que idosos, né? Idosos. Tem mais mulheres, tem mais mulheres idosas do que... E não é pessoa idosa agora, justamente pela legislação, né? Pessoa idosa. Mas nesses grupos são muito mais... A gente vê muito mais mulher, né? Do que homem. Tá. Independente de ter mais mulher ou mais homem nesses grupos de convivência, o importante é que a audiência saiba que a gente está abordando um tema cercado de tabus e de mitos, não é? E outra, nós estamos às vezes conversando com pessoas, Felipe, que nasceram nos anos 40, nos anos 30. Quem nasceu nos anos 50 está com 70. Sim. Como é que era naquela época? Então, isso tem que ser. Bom, e as pessoas, repito, tem coisas culturais, educacionais, religiosas envolvidas. Mas está mais do que provado, e aí eu falo como geriatra, que a vida sexual ativa é uma indicação médica. Porque as pessoas vão viver mais e melhor. Então, assim, não é feio, não é proibido, não dê bola para o neto, não dê bola para o filho, não dê bola para a sociedade. Se o senhor ou a senhora é uma pessoa sexuada, vejam bem, eu não estou falando de transa, sexuada, vivencie essa sexualidade sem vergonha, sem timidez, sem preconceito. Converse. Tu sabe, Felipe, que às vezes isso é tão importante para o casal de idosos, a sexualidade ou o próprio ato sexual, que às vezes uma relação harmoniosa dá lugar a uma relação áspera, porque isso não vai bem. Não conversa sobre isso. E aí os tipos, se é vaginal, se é oral, se é anal, se tem fantasias, ótimo. Explorem. Fantasias que as pessoas às vezes encontram com timidez ou não abordam. Eu vejo às vezes pessoas casadas há 30, 40 anos que não abordam isso da maneira que deviam abordar por vergonha, por timidez pessoal. Claro, não vai ser num programa que a gente vai convencer alguém a mudar comportamento. Mas dizer assim, pode fazer, gente. Pode e deve. Pode, isso vamos dizer assim, é uma das sugestões para as pessoas viverem mais e melhor. E claro que tem, de repente, tem doenças que podem estar envolvidas. Eu já ia falar. Tem os aspectos emocionais, enfim, tem tudo isso que está em jogo. Mas não anulem. Não anulem a sua sexualidade. A pessoa é um ser... As pessoas são sexuadas desde o nascimento até o último segundo das suas vidas. Até porque... Não tenham vergonha essa história, velho, do corpo envelhecido. Eu não casei com a Angelina Jolie, e nem tu casaste com o Brad Pitt. Ora, não tenha vergonha do corpo envelhecido. Eu estou com 60, com 70, com 80. E essa pesquisa que agora que o Felipe relatou, eu tenho uma, que a média de idade, Felipe, é de 89 anos. Olha só. Um estudo americano. Média de idade dos voluntários da pesquisa, 89. Primeiro lugar, toques, beijos, abraços, carícias, eles adoram muito. Idoso adora ser beijado. Viu? Olha só, gente. Não deixem que essa vontade de beijar se esvaia. Porque isso é uma coisa que eu queria falar. A Samantha disse das mulheres, né, nos grupos de convivência que querem transar e não tem gente pra isso. A relação com o próprio corpo é importante também, de se tocar. Até a própria masturbação, daqui a pouco. Isso também, às vezes, é de se conhecer. Impeditivo, tem vergonha disso também. Eu tenho que uma pessoa, né, falou, meu Deus do céu, você já pensou se eu morrer? E daí entra meus filhos lá e pegam meus vibradores, meu consolo, entendeu? Então, olha só a preocupação. Já estabeleceu uma preocupação. Porque a mãe é assexuada. Exatamente. A mãe, já pensou, pra eles, é assexuada.
Mas olha a preocupação dela de mostrar... Bom, eles vieram o quê? Da cegonha, né? Os filhos vieram da cegonha, só pode. E nunca mais tiveram interesse nisso, E nunca claro. mais. Mas falando das questões, assim, a gente tem que falar do aumento de idosos com HIV. Com doenças... Sexualmente transmissíveis. As ISTs. Agora chama-se infecções. Isso. IST. Infecções sexualmente transmissíveis. O índice de sífilis. Aqui no estado a gente tem um índice alarmante, né? Sim. Então o idoso vai, não consegue, quer fazer sexo, daí a mulher não quer, ou também quer fazer fora, sem camisinha, volta para casa, transa com a mulher. E a mulher é infectada. Então, às vezes, a gente vê muito mais, porque a mulher, como ela se cuida mais, ela faz exames mais periódicos, ela acaba sempre sabendo antes que o marido, que o homem. Então, daí chega assim, mas como que eu posso ter me infectado? O que eu fiz? E no final das contas gera toda uma culpa também. Uhum. Isso é uma coisa para se prestar atenção também. E aí eu falando sobre também essa questão do toque no corpo, campanha genial que foi feita pelo Antônio Fagundes no vídeo do Porta dos Fundos sobre a questão do câncer de próstata. Ele fez que um vídeo, polêmico pra foi caramba. muito polêmico, mas sobre esse medo também do homem, né? Fazer o exame, vai tocar no seu ânus, Sim. vai acabar com a masculinidade. Sim. Tudo isso aí também é perigoso ter esse tipo de medo, né, Terra? O câncer de próstata, ele é algo para se olhar. Evidente, se o câncer mais comum nos homens não é o que mais mata. O que mais mata é o câncer de pulmão, mas é o mais prevalente. E evidentemente que existem exames, e nós estamos no século XXI, e ainda o toque, o famoso toque da próstata, o exame físico da glândula, às vezes dá muito mais informação para o médico do que o próprio exame de imagem ou o próprio exame de sangue. Às vezes, pessoas bem capacitadas, com anos de experiência, estou falando mais dos urologistas, né? Com o toque, eles detectam, às vezes, situações ou características da glândula que não são percebidas no exame de imagem, até tipo ressonância magnética ou na dosagem do famoso PSA, antígeno prostático específico, que, quando está alterado, levanta a suspeita de. Tem que ficar atento, sim, mas existem essas coisas culturais de que, de repente, imagina, e principalmente no Rio Grande do Sul, e tem vários casos de pessoas que se negam. Um gaúcho macho, imagina, não várias pode. Coisas culturais influenciando do câncer que, vamos dizer assim, mais prevalente. Felizmente, repito, não é o que mais mata. Então, se já estamos falando de sexualidade, eu acho que é bom abordar esse assunto, ok? Então, porque todas as pessoas que depois vão usar, porque de cada 3 idosos acima de 60 anos, um vai se queixar de disfunção erétil, ou seja, aquela incapacidade de ter uma ereção suficiente para ter uma penetração para que a relação seja prazerosa. Ainda que a relação prazerosa não necessite de penetração, como eu falei há pouco. E não há uma procura muito grande por uso de remédios aí? Não, o problema é quando o remédio não é prescrito pelo médico, né? Se é usado aí a bangu, né? Acontece que esses remédios não precisam de receitas médicas, são comprados por quem quiser. É o remédio mais vendido do mundo. De fácil acesso. De fácil acesso. Mais vendido do mundo. Por quê? Repito, a gente falou, eu digo, sexualidade é uma coisa, não é sinônimo de ato sexual. Mas para o homem, às vezes, é muito importante. Ainda que pessoas abaixo dos 60 façam uso, os idosos fazem, sim, uso desses medicamentos que são vasodilatadores para melhorar a rigidez. Bom, tem que ter muito cuidado, tem que passar pela avaliação urológica e cardiológica, porque essas drogas são vasodilatadoras e têm muitos efeitos colaterais. Eu posso ter só um rubor facial, uma tontura, uma dor de cabeça, mas se eu estou fazendo uso de algum medicamento que também tem um efeito vasodilatador, isso se soma, e eu posso ter uma hipotensão importante e tem casos relatados. Então, como qualquer medicamento, a pessoa tem que ter muito cuidado e tem que ser prescrito, mas eles não são mais prescritos, Samanta. A pessoa entra na farmácia agora e pede. Uma coisa que eu fiquei com uma curiosidade, a gente falou sobre a libido, falou sobre essa questão do desejo. Isso.
Orgasmo também acontece? Claro. Não. Só que é diferente. Como eu disse, as fases do ato sexual, desde a excitação até o período refratário, passando pelo platô, também é diferente. O orgasmo, no homem, por exemplo, é mais demorado. Porque o Ele orgasmo não tem necessariamente a ver com a ejaculação. Não. A ejaculação, até a distância diminui. Às vezes, aquele que tinha, por exemplo, podia ejacular, enfim, 20 centímetros, agora só goteja. Olha os meninos Mas falando, isso- gente. isso Agora, não- eu tô sentindo que o papo é dos Isso meninos. não tem nada a ver com a relação prazerosa, mas o orgasmo, por exemplo, a distância da ejaculação, dá para entender o que eu estou falando, Sim. que era de 20 centímetros quando era jovem, agora passa para 2 centímetros, ou às vezes nem tem. Mas isso não torna a relação menos prazerosa. Até porque, né, eu fico pensando pra Samantha que tem mulheres que ficam uma vida toda sem nunca terem tido orgasmo. 30%. Aí, ó. 30% das mulheres não Sim. sabe o que é isso. Uhum. Imagina, daqui a pouco, que bacana poder lá com 70 anos você conseguir descobrir o seu corpo e conseguir ter um orgasmo que você nunca teve. E muitas relatam, viu? Muitas relatam e que conseguem chegar ao orgasmo sozinhas, né? E a gente tem toda uma a cabeça, não adianta. Se você consegue enxergar, né, a sexualidade, todo esse desejo, né? Se você consegue se libertar psicologicamente de todos os tabus, né, e se libertar pro sexo, a tua vida sexual é outra, não tem. Gente, deixem o velho transar, amar, ter afeto, beijar na boca, entrar em aplicativo. Tem muito idoso, tem até aplicativo de relacionamento para idoso agora. Isso Ótimo. Garoto de Excelente. programa, garoto de Uhum. profissional de sexo, né? Bom, É cuidado também... com garoto e garota. É. Então, assim, agora Vai a gente corrigir. falou, assim, você tem que comentar. Nada Uhum. contra, ok? Sim. De repente, enfim, fantasias valem. E é claro que tem o idoso que é solteiro e tem a idosa que é viúva, solteira. Claro. que, enfim, faz o Mas que a quiser. gente sabe de estelionatos, de uma série Não, de... mas isso eu do tenho lado medo aí, com as é. infecções sexualmente transmissíveis, Sim. em que os idosos têm uma maior dificuldade de usar preservativos. A gente sabe disso. Uhum. Por isso que no Rio Grande do Sul a incidência é altíssima da AIDS. Talvez seja o estado brasileiro que tem o maior número de idosos Sim. com AIDS em função disso, de não fazer o sexo seguro como deveria. Uhum. Então, eu sei que é complicado, é difícil, mas entre fazer o uso do preservativo e ter uma doença séria, incurável, pense bem. Eu não tinha pensado nisso para além, Samantha, da Uhum. questão da doença, mas dessa questão do perigo do estelionato também, né? Dos falsários aí, que Também. vão prometer casamento, relacionamento. Uhum. Isso tem agora está se falando mais, né, com essas questões da internet, né? Tem o golpe do soldado americano, né? O golpe do soldado americano que se fala entra aí numa rede social, vamos colocar um Facebook aí, com uma fotinho bonitinha, um cara de fora, e que começa a flertar, a mandar mensagens bonitinhas para essa idosa, daí, né? E não só idosa, tá? E a pessoa fica encantada, e daí, de repente, a pessoa, né? Olha, mas eu preciso de tanto para ir aí te ver e tal. E a pessoa começa Que mexe com o afeto e a solidão também. Exatamente. Muitas questões. Teve até um caso que saiu no noticiário de uma mulher que ele conseguiu tirar tudo. E, na realidade, isso às vezes não é uma pessoa, é uma rede. É uma rede internacional ali que os caras ficam... Às vezes são mulheres, né? Muitas são mulheres também que ficam digitando ali, trocando mensagem. Ele conseguiu, sem câmera, nada, só com foto e com mensagem, tirar todo o dinheiro que ela conquistou uma vida toda. E ainda ela tinha comprado o vestido de noiva. Nossa. Né? Então foi assim, nossa, eu olhei aquela reportagem e a gente fala assim, Uhum. como que essa pessoa pode ter caído nesse golpe? Mas E aí eles são... o Felipe já respondeu quando ele comentou. Ele falou afeto e solidão. Aham. Então as pessoas estão carentes e sedentas por isso. Aí quando aparece uma promessa de um espertinho desse de plantão, né, que sempre tem um num bailão, para enganar uma idosa, acaba havendo
tendo violência patrimonial, financeira, com esse tem que ter, pessoal, acho que o programa também serve para isso, né, Felipe? Alertar. Claro. Assim, muito cuidado com essas promessas, enfim. Sempre é bom a gente lembrar. Tem um livro que diz, o óbvio também precisa ser dito. Ótimo, excelente. A gente precisa finalizar o nosso podcast de hoje, mais um episódio. Eu acho que a gente conseguiu te responder aí, afinal. Velho transa? Sim, né? E muito aqui, viu? Obrigado, Newton Terra, nosso médico geriatra. Até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigado, Samantha, nossa psicóloga. Até a próxima. Até a próxima, gente. Você também, obrigado pela audiência. E nos siga nas redes sociais pelo @decarapod. Tchau, tchau.